Boa noite a todos mais uma vez. Aqui estamos nós para, pelo menos eu, concluir a minha parte aqui nesse primeiro mês do ano, né? É a série dos Domingos Evangelísticos, um projeto que foi até reforçado ontem lá no CADIC, que todas as igrejas precisam pôr em prática esse projeto. E aqui nós meditamos aqui em alguns temas importantes. No primeiro domingo, nós meditamos aqui sobre o que Jesus ensinou sobre as Escrituras, a palavra de Deus, contrariando o que muitas pessoas hoje estão ensinando, mesmo levando esses ensinamentos em nome de Jesus, ironicamente. No segundo estudo, nós meditamos o que Jesus ensinou a respeito da salvação e como encontrar a salvação em Cristo Jesus. Nós meditamos sobre isso. O terceiro, que foi o anterior, que nós meditamos aqui o que Jesus ensinou sobre a santificação, sem a qual nós sabemos que ninguém verá o Senhor sem a santificação. E hoje nós iremos meditar o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Temas muito importantes, e por isso nós começamos aqui cantando Unidos pela Palavra. Esse louvor engloba todos os estudos que nós meditamos aqui. Somente o Espírito Santo, recebendo a porção dobrada do Espírito Santo, podemos estarmos unidos, vivendo a verdadeira santidade na Palavra de Deus. Mas antes de entrarmos no tema aqui, vamos fazer uma breve oração. Eu quero fazer aqui uma pequena introdução do tema de hoje, com alguns dados aqui que eu trouxe aqui para compartilhar com os irmãos. Oremos. Querido Deus e amado Pai, aqui estamos na Tua presença para Te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu passar e por estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa de oração. Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito seja o nosso professor neste momento, que Ele venha iluminar as nossas mentes e os nossos corações, para que nós possamos compreender a mensagem que é falando da obra maravilhosa dele mesmo, o Espírito Santo, em prol das nossas vidas, da Tua igreja, nesta terra. Nós te oramos e te suplicamos a presença dele no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero trazer aqui alguns dados. Ontem, lá no CADIG, teve tantas informações tão belas, preciosas, e dentre tantas que foram passadas lá para nós, inclusive acho que foi a primeira vez que foi gravado um CADIG, e depois eu creio que nós vamos ter acesso a esse material para nós relembrarmos muitos pontos que na nossa insuficiência mental, na nossa fraqueza mental, nós não conseguimos reter tudo. E em uma das palestras alguém lá falou que o índice do crescimento da população mundial, em comparação com o índice do crescimento da igreja, isto falando da igreja adventista no mundo, é uma proporção tão grande, tão distante, que parece que é impossível que Apocalipse 14 e Mateus 24 e 14 se cumpram, né? Parece que é impossível, e eu ouvindo aquilo, me chamou bastante atenção. Eu estava pesquisando hoje, até antes de vir para cá, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, esse site aqui é de 15 de novembro de 2022, sabemos que nós já estamos aí 3 meses, quase 4 meses à frente desses dados aqui que foram publicados pela ONU, a Organização das Nações Unidas, falando que a população global superou a marca de 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo em 15 de novembro de 2022. E segundo o mesmo relatório, o documento também projetou que a Índia, olha só, a Índia ultrapassará a China em tamanho de população em 2023, que é o ano em que nos encontramos atualmente.
com mais de 1,4 bilhão de pessoas. Já pensou, irmãos? Quase 1,5 bilhão de pessoas. E me chamou a atenção nesses dados, nesses documentos oficiais da Organização das Nações Unidas, que estes países, a China e a Índia, são países que o cristianismo não tem uma entrada livre e direta neles. Nós sabemos que os cristãos eles são perseguidos nestes países, na Índia, na China e em tantos outros países que nós conhecemos ali a janela 10h40, onde o evangelho é muito difícil penetrar naqueles países. E nós sabemos que muitos cristãos, né, de forma geral, não somente adventistas do sétimo dia, têm sofrido perseguição religiosa nestes e noutros países também. Então, eu fui comparar aqui e dado aqui da Notícias Adventistas, notícias.adventista.org, que é um site da nossa igreja, a Igreja Adventista chega a quase 20 milhões de membros no mundo. Esse site aqui foi publicado no dia 7 de junho de 2022, bem perto daquele documento que foi publicado pela Organização das Nações Unidas. Se formos fazer uma conta, irmãos, são aí aproximadamente 3,364 milhões de pessoas para cada adventista. Eu pergunto, irmãos, é possível, olhando na ótica humana, olhando na razão humana, isso é impossível, irmãos, não tem nenhuma possibilidade, sem contar que a cada, tem um índice, eu não pesquisei esses índices, foi falado ontem, e a irmã que estava lá, ela vai lembrar, que o número de pessoas que nascem todos os dias é desproporcional ao número de adventistas que tomam posse, que aceitam a mensagem adventista através do batismo. Ou seja, parece que nunca o evangelho vai ser pregado no nosso mundo. O que está faltando? Isso são dados que têm preocupado a igreja ao redor do mundo, porque nós sabemos que para que Jesus venha, o evangelho precisa ser pregado no mundo inteiro. E somente quando isso acontecer, a Bíblia fala que então virá o... É interessante, irmãos, que há muitas pessoas que creem que o fim de todas as coisas virá por meio de guerras, desastres naturais, crises econômicas, o aumento dramático e assustador da violência e corrupção no mundo. Tudo isso são sinais gerais da vinda de Cristo, mas à luz da palavra de Deus, o fim só virá. E Satanás sabe muito bem disso quando o evangelho do reino for pregado em todo o mundo. A Bíblia fala categoricamente, o próprio Jesus nos falou, então virá o fim. Então, o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo? Irmãos, é impossível o evangelho ser pregado no mundo inteiro sem uma dotação especial do Espírito Santo em nós como um povo a nível mundial. Nós sabemos que a igreja cristã começou ali com poucas pessoas, os 12 que estavam ali mais próximos de Jesus, depois os 70, e com essas pessoas, recebendo o Espírito Santo, vamos meditar aqui um pouco, eles receberam o poder de revolucionar, de abalarem o nosso mundo. E o apóstolo Paulo, antes da destruição de Jerusalém, no ano 70, ele testificou que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, debaixo do sol, no qual ele se tornou um dos ministros, pregadores proeminentes nesta obra. E antes da destruição final do nosso mundo, temos a certeza profética que este evangelho também será pregado a toda criatura debaixo do céu. Mas este não é um evangelho qualquer, irmãos. Nós sabemos que este evangelho está descrito nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, em conformidade com a Mateus 24, 14, assim como Jesus nos ensinou. Não é qualquer evangelho,
não é qualquer mensagem, não é mensagens antropocêntricas, são mensagens que exaltam o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, que exaltam a Bíblia e que transmite o estandarte do príncipe Emanuel, o príncipe ensanguentado, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que promessa Jesus fez aos discípulos, irmãos? Nós vamos ler aqui o primeiro texto, no livro de João, no capítulo 14, versículos 16 e 17, são textos que nós conhecemos muito bem, mas que é importante lermos aqui para meditarmos um pouco mais sobre essa promessa que parece, irmãos, é uma promessa que diz a palavra de Deus que ela é para hoje, para o momento atual. A dotação do Espírito Santo não é uma promessa para o futuro, é uma promessa para hoje. E a grande questão, por que então essa promessa ainda não é uma realidade na nossa igreja a nível mundial, para que o evangelho possa ser anunciado a toda criatura debaixo do céu? Essa é a promessa de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu, disse Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A promessa de Jesus para os seus discípulos foi do batismo do Espírito Santo. Com o Espírito Santo, pela dotação especial do Espírito Santo, os apóstolos, que foram homens, mulheres, pessoas simples, como nós, muitas também pessoas intelectuais, como o grande apóstolo Paulo, mas com a dotação do Espírito Santo, eles receberam poder para anunciarem o evangelho a toda criatura debaixo do céu, debaixo do sol. A notícia da partida de Jesus aos discípulos trouxe grande tristeza para eles. Mas a promessa de que ele viria quando o evangelho fosse pregado a todo mundo, encheu o coração deles de esperança e de entusiasmo para anunciar o evangelho ao mundo. E com a dotação do Espírito Santo, nós sabemos o que os discípulos, o que os apóstolos de Jesus Cristo fizeram. É interessante, irmãos, Jesus, ele morreu no ano 31, e logo após ele ter subido ao céu, depois de passar 40 dias com os discípulos, nós sabemos pela Bíblia, em Atos, que 10 dias depois, para se cumprir as 7 semanas que estavam nas leis, nas leis cerimoniais do Antigo Testamento, até chegar ao Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo. A Bíblia fala, depois de 7 semanas, no dia imediato ao sábado, nesse mesmo dia, eles receberam o Espírito Santo. Interessante que a destruição de Jerusalém foi no ano 70. Pensem comigo, irmãos, do ano 31 ao ano 70, temos aí quantos anos? 39 anos. Esse período foi um período mais do que suficiente, embora antes disso, antes do ano 70, o evangelho já havia sido pregado a toda criatura debaixo do céu, debaixo do sol, como o apóstolo Paulo nos orientou e escreveu nas suas epístolas. Por quê, irmãos? Nós já estamos aí quase chegando aos 200 anos da nossa existência como igreja no mundo, e o evangelho ainda não foi pregado a toda criatura debaixo do sol. O que está faltando? O que está precisando em nós? Será se a necessidade de mais teólogos são importantes, sim ou não? Com certeza. Será se há necessidade de mais colégios, de mais universidades, de mais igrejas, de mais missões, de mais uniões, de mais pregadores, de mais cantores, de mais pessoas estudiosas? Será se há mais necessidade, ou será se a maior e mais urgente necessidade de todas, que nós necessitamos, é do Espírito Santo ser derramado sobre nós? É por isso que essa mensagem, ela precisa ser
exaltada nos nossos dias. A obra do Espírito Santo, ela precisa ser repetida, relembrada, focada nos nossos dias, nos nossos púlpitos, para que essa promessa se cumpra na nossa geração e assim nós possamos ver o cumprimento de todas as coisas e receber o nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Jesus, ele cumpriu sua promessa, irmãos, ao enviar o Espírito Santo. Nós lemos aqui que ele fez a promessa. E agora nós vamos ler aqui em João 7,39, no mesmo livro de João 7,39. No último dia da festa que havia entre os judeus ali, em Jerusalém, Jesus ele se levantou ali e falou sobre a água, aquela que quem tiver sede, era só ir a ele que ele daria dessa água. E ele, no versículo 39, ele fala tudo isso, falando dessa água viva. Ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Glorificado em que sentido? Jesus ainda não havia sido morto, não havia ressuscitado e não havia sido glorificado na presença do Senhor Deus e dos santos anjos, depois da sua ascensão como vitorioso ao céu. Então, a promessa é certa, Jesus prometeu. E quando nós vamos aqui para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, antes vamos ler aqui o capítulo 1, o versículo 8, Jesus já estava ascendendo ao céu novamente. Já havia cumprido a sua missão, e logo após passar 40 dias, repito, com seus discípulos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, fala que aproximadamente ali 500 pessoas viram o Jesus ressurreto. E possivelmente viram a sua ascensão ao trono de Deus. Mas os discípulos, ainda influenciados pela má compreensão da obra do Messias, de Cristo, eles perguntaram se agora chegou o tempo de ser restaurado o reino a Israel. Jesus falou que não competia a eles conhecer tempos e épocas, nós conhecemos, e no versículo 8 ele fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, Jesus, após ter falado isso, ele começou a ser elevado às alturas, à presença do Senhor Deus, o Pai de toda glória. Então, Jesus, quando estava ascendendo, ele reafirmou a sua promessa. E no capítulo 2, versículo 1 a 4, olha só o cumprimento da promessa que Jesus fez. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a terra onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Passa aí a página, vamos para o capítulo 4. Versículo 29.
Aqui o contexto aqui nós sabemos, Pedro e João foram presos, a igreja estava em oração em prol deles, eles foram libertados miraculosamente, nós conhecemos bem a história, depois eles foram e começaram a pregar novamente, e foram lá ali tentar impedi-los, e Pedro aqui faz um discurso muito lindo, cheio do Espírito Santo, e a partir do versículo 29, olha só o pedido que ele faz a Deus, isso já cheio do Espírito Santo. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, não as ideias deles, mas a palavra de Deus, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos, olha só o verbo aqui, todos novamente ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram o quê? A palavra de Deus. É por isso que todo estudo que nós fazemos, nós começamos pela palavra de Deus. A nossa primeira crença fundamental é sobre a palavra de Deus. É a palavra de Deus que precisa ser pregada ao mundo que está a perecer com tantas ideias, ideologias e filosofias que levam as almas à ruína e perdição e para longe da salvação em Cristo Jesus. É interessante, irmãos, que quando nós analisamos a experiência dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, antes e depois da conversão, antes e depois de receberem o Espírito Santo, a gente percebe que são pessoas completamente diferentes. Todas as pessoas, porque é uma obra do Espírito Santo, nós vamos aqui meditar um pouco, logo em seguida, nos transformar e imprimir em nós o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós lemos as pregações de Pedro, as pregações de Filipe, do apóstolo Paulo, do próprio Senhor Jesus Cristo, que era cheio do Espírito Santo, é bem interessante, irmãos, que as pregações deles eram todas pregações simples. As pregações de Jesus, as pregações dos apóstolos, as pregações dos profetas, repito, eram pregações simples. Quando nós lemos, por exemplo, sobre a história de Paulo, nós percebemos que ele, por diversas vezes, ele foi perseguido, tentaram matá-lo, porque simplesmente ele pregava e cria na ressurreição dos mortos. Como nós pregamos hoje sobre a ressurreição dos mortos? Como o cristianismo em geral hoje prega que haverá ressurreição dos mortos? Como nós em geral pregamos, não só adventistas, repito, os cristãos em geral pregam que Jesus morreu e ressuscitou. Cadê a perseguição por causa dessa pregação? Porque falta o poder de Deus nas nossas mensagens, nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, no nosso cristianismo ocidental e oriental também, no mundo aí em geral. Nós percebemos que a igreja, ela não está convertendo o mundo ao cristianismo, mas o mundo está levedando e convertendo nós ao mundo. E é por isso que não está tendo mais perseguição, porque a igreja, em grande parte, se conformou com as normas do mundo. E eu falo a igreja em geral, não falando só simplesmente nós aqui como um povo, mas o cristianismo no geral tem se conformado com as máximas deste mundo degenerado. Porque quando a igreja voltar aos princípios, à verdadeira piedade, ao verdadeiro amor, quando o Espírito Santo voltar a dirigir, a atuar por meio de nós, por meio da igreja, com poder, com intrepidez, quando o evangelho for pregado com poder, então temos a promessa que as fogueiras da perseguição reacenderão novamente. E é por isso que, em grande parte, a perseguição parece adormentada, porque temos grandes pregadores, grandes teologias, grandes mensagens, pregadores que fazem os ouvintes tremerem, se arrepiarem e até mesmo chorarem,
mas falta o poder de transformar, que é o poder do Espírito Santo, que nos torna novas criaturas. Então, qual seria a obra do Espírito Santo? Ainda no Evangelho de João, isso que Jesus ensinou para nós. Qual seria essa obra maravilhosa do Espírito Santo? E como saber se o Espírito Santo está atuando em nós? Ontem, uma frase que foi falada pelo pastor Charles, presidente aqui da associação, uma palavra que ele falou que cargos eclesiásticos não é sinônimo de santidade ou de semelhança com Deus no caráter. Nós podemos ter os maiores cargos, são importantes, são necessários. Ele falou isso muito bem ontem, mas podemos estar destituídos da glória e do poder de Deus. E é por isso, irmãos, que foram pessoas que entendiam a teoria da palavra de Deus, da Torá, que entendiam os princípios, as regras, as leis do Antigo Testamento. Foram essas mesmas pessoas, teólogas, eruditas, PhDs do primeiro século, que rejeitaram, na sua maioria, o Messias, que eles tanto pregavam e tanto esperavam nos seus púlpitos. Corremos nós o mesmo risco? Precisamos entender que a obra do Espírito Santo, vamos ler aqui o versículo 8 do capítulo 16. Evangelho de João 16, 8. Falando aqui da obra do Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo, inclusive na geração pós-moderna, relativista em que nós vivemos, não é uma obra fácil, embora seja ele o Deus Todo-Poderoso presente conosco, mas é o Deus da liberdade que não força absolutamente a consciência de nenhum ser humano. A obra do Espírito Santo de convencer do pecado, o que é pecado para mim pode não ser pecado para muitas pessoas. Então o Espírito Santo tem a dura missão de convencer a mim dos meus pecados, a convencer a vocês dos seus pecados, a convencer a todo ser humano dos seus pecados. E não é uma obra fácil, irmãos. Mas não para por aí, porque muitas vezes nós já somos ou já estamos convencidos dos nossos pecados. Mas a obra dele continua, ele também nos convencerá de quê? Da justiça. Então o Espírito Santo ele nos convence. Logo após ele me convencer que eu sou um pecador e estou condenado à morte eterna, se não aceitar o plano da redenção, ele também me convence da justiça, a justiça de Cristo que é imputada em mim pela fé, porque há também um juízo por vir. E muitas vezes estamos convencidos do pecado. No versículo 9, ele continua dizendo, do pecado, porque não creem em mim, disse Jesus. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Nós sabemos, ele já está julgado, mas haverá um juízo também, e nós sabemos que esse julgamento já está em andamento no nosso mundo. No versículo 13, um outro aspecto da obra do Espírito Santo, quando ele vier, disse Jesus, todos encontraram? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a quê? A toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, a outra obra do Espírito Santo, além de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, é nos guiar a toda a verdade e nos fará lembrar das palavras que Jesus nos ensinou. Isso está aqui mais
firmemente aqui no capítulo 14, versículo 26. Leiam comigo, que diz assim, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Sabe aquele momento que a gente está vivendo em qualquer uma fase que nos assalte, seja de tristeza, seja de desânimo, seja de opressão, seja de perseguição, seja de provação, não importa. O Espírito Santo sempre vai nos trazer uma palavra de conforto, de consolo e de esperança da palavra de Deus, de Jesus Cristo, para cada um de nós. Todos nós já tivemos e temos essa experiência da obra do Espírito Santo em nós. O Espírito, o Consolador, seria enviado para ensinar toda a verdade, nos guiar toda a verdade e nos lembrar dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos deixou na sua palavra, no Evangelho. Qual a disposição de Deus de nos dar o seu Espírito? Nós vamos ver aqui Lucas, no capítulo 11. É bem interessante a figura de linguagem aqui, o exemplo, melhor dizendo, que Jesus nos dá para expressar o seu desejo e nos conceder o Espírito Santo. Lucas 11, 13. E assim como os discípulos, nós possamos receber essa dádiva de Deus. Aqui Jesus falou sobre a relação de pai e filho, que quando um filho pede um alimento, será que o pai vai dar uma pedra, vai dar uma cobra, vai dar um escorpião, vai dar algo que vai contra? Não, ele vai dar o alimento desejado pelo filho. E no versículo 13, Jesus, seguindo essa lógica, ele vai dizer assim, ó, ora, se vós que sois o quê? Maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará a quem? O Espírito Santo a quem? Aqueles que lhe pedirem. Então, o Espírito Santo, a dádiva do Espírito Santo, é dada na proporção em que nós o busquemos e o pedimos ao nosso Deus. Então, cada um de nós precisamos individualmente clamar e pedir com fé a dádiva do Espírito Santo em nossas vidas. Porque Deus ele está mais disposto em nos conceder o Espírito Santo do que nós sequer imaginamos. E nós sabemos que somente com o Espírito Santo nós conseguiremos vencer as nossas tendências naturais ao pecado e vencer também as hostes espirituais das trevas nos lugares celestiais, conforme Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz que o mal ele foi se acumulando de geração em geração e a geração humana, a natureza humana tem ficado cada mais suscetível à influência maléfica dos anjos maus, mas o pecado e os anjos maus que têm crescido gradativamente no mundo só pode ser vencido pela influência da terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Aquele que Jesus nos prometeu, e é por isso que todos aqueles que receberam o Espírito Santo, eles tiveram uma mudança radical em suas vidas e receberam o poder de abalar o nosso mundo. Não vamos entrar aqui nessa questão, aqui em Mateus 12, 31 e 32, nós conhecemos bem esse ponto. Não é à toa, irmãos, que Deus ele está olhando para nós, como nós estamos tratando com essa promessa dele para conosco. Como nós estamos dando real valor a essa promessa, a essa dádiva de Deus para nós. Não é à toa que Jesus falou que o pecado, o único pecado que não existe perdão, qual é?
A blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra ele, não existe perdão. E nós sabemos que quando nós endurecemos voluntariamente o nosso coração, a influência do Espírito Santo, nós entristecemos o Espírito Santo, nós nos endurecemos no pecado. Esse é um processo que a Bíblia fala que muitas pessoas conseguem chegar a esse ponto de se endurecer de tal forma que eles não mais escutam as impressões do Espírito Santo e assim cometem o pecado contra o Espírito Santo. Como disse o pastor Antônio Gonçalves na Igreja Central, no final da série de evangelismo de reencontros, colheita, pode ser qualquer pecado, pecado contra o Espírito Santo, desde que nós rejeitamos o convite e o oferecimento de perdão do nosso Deus. É um pecado que não tem perdão. Então, nós precisamos, irmãos, receber o Espírito Santo. E Jesus, aqui já entrando na parte final, ele nos ensinou que como nós lemos aqui em João 16:8, que a função do Espírito Santo nos convencer do pecado nos leva ao arrependimento, à tristeza e, inevitavelmente, ao abandono dos nossos pecados. Quando nós cometemos um pecado que nós realmente nos arrependemos dele, nos entristecemos por causa dele, nós temos pavor de cometê-lo novamente. E daí nós podemos entender que aqueles pedidos, aquelas orações repetitivas, pedindo perdão pelas mesmas práticas, 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma vida, isso não é pecado que foi levado de uma pessoa que realmente se arrependeu. E como está a nossa vida? Nós estamos dando atenção a essa promessa de Deus. Nós sabemos em 2 Coríntios 5:17, é uma obra do Espírito Santo que está incutida ali no versículo, que se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas ficaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero ler um texto aqui com vocês, em 1 Samuel. 1 Samuel. Se eu não me engano, capítulo 9, versículo 10. Vou só conferir aqui. Aliás, 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Todos encontraram? Olha a promessa de Deus aqui para Samuel. Aliás, para Saul, de Samuel para Saul. Samuel falando por meio do Espírito Santo. E olha só o que ele falou. O Espírito do Senhor se apossará de ti, de Saul, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Versículo 7. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Versículo 9. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Olha só agora a evidência. Chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, olha só a mudança,
Vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Irmãos, quando o Espírito Santo se aposta de nós, não precisamos falar e nem dizer absolutamente nada. As pessoas, elas vão perceber a grande mudança que se efetuou em nós. E é por isso que quando essas pessoas falam na sua simplicidade, mas com poder, elas abalam as vidas das pessoas que as ouvem. Elas abalam as vidas das pessoas que estão no mundo do pecado. Elas abalam uma cidade, elas abalam uma nação, elas abalam uma igreja, e elas também abalam a terra inteira, o mundo inteiro, pela sua influência transformadora do poder presente do Espírito Santo na vida delas, porque Deus é com elas. E nós conhecemos a história de muitas pessoas na prisão, sendo injustiçados. José, Deus era com ele, e a luz dele, onde quer que ele estivesse, nas mais difíceis situações e circunstâncias de injustiças, ele brilhava onde ele estava. Por quê? Porque Deus era com ele. Daniel, os seus 3 amigos, escravos em Babilônia, mas Deus era com eles, e eles tiveram poder, pela sua influência, levar a mensagem e até converter quem? O próprio Nabucodonosor. Porque Deus era com eles. Então, irmãos, se o Espírito Santo não estiver em nós, se a nossa vida não testificar que o Espírito Santo atua e vive em nós podemos pregar e fazer o que nós quisermos, não tocaremos os corações das pessoas. E é por isso, irmãos, eu falo com muito cuidado e respeito, até me incluindo nesse contexto. É por isso que as nossas igrejas estão cada vez mais vazias de pessoas. É porque falta esse poder. Eu vou fechar aqui a Bíblia, eu quero concluir, irmãos. Agora eu pergunto aos irmãos: será simplesmente pedir o Espírito Santo por si só, nós o receberemos, sim ou não? A Bíblia fala nesses textos que nós lemos, né? Mas tem vários outros textos, várias outras condições. Os discípulos receberam em resposta a quê? A oração. E eles estavam como? Juntos e unidos. Diz que enquanto existir rixas no nosso meio, contendas entre irmãos, ódios velados, diz que o grande pecado da igreja neste tempo é ódio velado no coração de muitos de nós. Sabe, irmãos, a gente se confraterniza, vamos para a igreja juntos, louvamos juntos, mas tem algo aqui. Muitas vezes no íntimo, eu não vou com a cara de fulano. Eu não gosto de ciclano. Diz que enquanto existir isso, o Espírito Santo não será derramado na igreja. Então surge a questão, então ele nunca vai ser derramado? Vai sim. Deus tem nos dado tempo de nos reconciliarmos uns com os outros. Há necessidade de confissões nas nossas igrejas. E muitos, como Acã, precisamos examinar nós mesmos, farão confissões demasiadamente tarde. Então, irmãos, não é só pedir, porque desde o surgimento da nossa igreja, o Espírito Santo tem sido pedido, e é verdade que há muitas pessoas que já têm o Espírito Santo na vida delas, muitos de nós. Mas essa promessa precisa ser uma realidade em nós, como um corpo de membros no mundo inteiro. Precisamos estar unidos. Os discípulos precisaram deixar aquelas disputas de quem era o maior, precisaram deixar aquelas rixas, aquelas contendas entre eles, e somente quando existir união, unidade na palavra, conforme nós cantamos, e iremos cantar novamente agora, o Espírito Santo descerá sobre a igreja. E Satanás, sabendo disso, ele vai continuar usando a sua tática, que é muito
para ele tem sido de grande êxito disseminar contenda entre o corpo de observadores dos sábios mandamentos de Deus, ou pelo menos professos observadores. Essa é a mensagem, irmãos. Eu concluo esse estudo de hoje fazendo um apelo que ele já começa de mim mesmo, de crer e nos decidirmos individualmente, crer no Deus Espírito Santo como Consolador, meu amigo e ajudador, que está sempre presente em todos os momentos da minha vida, para me auxiliar, para me fortalecer, para me guiar aos pés da cruz, aos pés de Cristo, a toda a verdade da palavra de Deus, para que eu não venha desistir e, consequentemente, me perder. Esse desejo precisa ser individual, mas também coletivo. Desejo ou desejamos abrir o nosso coração à influência dele e ouvir seus amáveis conselhos e ensinos. E precisamos buscar individualmente o seu batismo diário e ajudar outros a conhecer a Jesus. E assim nós receberemos poder para consumarmos a missão que Cristo nos confiou e pregar o Evangelho a cada nação e tribo e língua e povo, para que então nós possamos ser resgatados desse mundo de dor e sofrimento. Quantos têm esse desejo no seu coração? Levante-se e vamos cantar unidos pela palavra e que Deus nos ajude a realmente vivermos unidos na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo.